Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de SQL na sua versão introdutória. Na aula anterior, nós conversamos sobre os sistemas ou serviços de banco de dados e nessa aula nós vamos aprender a instalar um serviço de banco de dados através de suas ferramentas. A gente vai trabalhar com o sistema de banco de dados Microsoft SQL Server, que é um sistema gerenciador de banco de dados desenvolvido pela Sybase em parceria com a Microsoft. Essa parceria durou até 1994. Dali em diante, somente a Microsoft cuida da manutenção do produto. Então, o SQL Server ele é um banco de dados ou um sistema de banco de dados. E a sua principal função é a de armazenar e recuperar dados solicitados por outras aplicações de software, seja aqueles no mesmo computador ou aqueles em execução em outro computador através de uma rede. Há várias edições do SQL Server, claro, cada uma definida para determinada carga de trabalho e objetivo de utilização. A gente vai trabalhar com uma versão gratuita do banco de dados, então a gente pode utilizar essa versão tanto em produção quanto em treinamento, que é o que a gente está fazendo aqui. Essa versão ela tem uma limitação de 10 GB de informação por banco de dados, mas para o intuito do nosso curso, ela vai servir assim para a gente trabalhar tranquilo. Então, a gente vai aprender a instalar essa versão de banco de dados. Eu disponibilizei para a gente aqui os links. Então, aqui a gente tem, nesse primeiro link aqui, a informação de onde fazer o download do produto, ou seja, do site e dos repositórios da Microsoft. E aqui embaixo, lembra que anteriormente eu mencionei que a possibilidade da gente acessar um serviço ou sistema de banco de dados através de uma ferramenta cliente? Então, nesse caso, a gente tem a nossa ferramenta cliente aqui, ou melhor, o SQL Server tem a sua ferramenta cliente principal, né? Ou a sua ferramenta desenvolvida pela própria Microsoft, que faz acesso aí ao SQL Server e administra os seus objetos e os seus dados. Essa ferramenta é o SQL Server Management Studio, então a gente vai instalá-lo também para aprender a trabalhar e administrar os dados. Administrar não. A gente vai aprender a fazer consulta nos dados utilizando essa ferramenta. Então os dois links de download já estão na área aí do nosso curso, na área de materiais do nosso curso, para a gente poder baixar esses arquivos e fazer a instalação. Então agora a gente vai aí para o nosso primeiro laboratório, que é a instalação do serviço ou sistema gerenciador de banco de dados Microsoft SQL Server, assim como a sua ferramenta de acesso, o SQL Server Management Studio. Então, mãos à obra. Então, pessoal, iniciando aqui o nosso laboratório, eu estou com o link aqui que foi disponibilizado através do slide e na área de materiais do curso. Eu vou clicá-lo. Ele vai abrir para mim ali a página do Microsoft SQL Server. E ele vai abrir para a gente aqui a página de onde a gente consegue fazer o download da nossa ferramenta. A gente vem aqui e verifica que a gente tem algumas versões aqui. Então tem o SQL Server no Azure, tem o SQL Server no Edge, que é para aplicativos relacionados à internet das coisas, e tem o SQL para a gente instalar na nossa máquina local. A gente precisa descer um pouquinho a página aqui, para a gente ver e poder fazer um download da versão gratuita do produto que a gente quer trabalhar. Então a gente tem aqui duas versões, tem a versão do desenvolvedor e tem a versão Express. Essa versão do desenvolvedor, também chamada de Developer Edition, é uma versão parruda, ou seja, uma versão com todos os recursos do SQL Server, sem nenhum tipo de limitação. Entretanto, ela é uma versão ou uma edição licenciada apenas para teste e ambiente de desenvolvimento, ou seja, a gente não pode utilizar essa versão em ambiente de produção. O que eu quero dizer como ambiente de produção? Se a gente fizer um software, nós somos programadores, vamos fazer essa hipótese, a gente cria um software e utiliza esse software junto com esse banco de dados. Essa versão ou edição desenvolvedor a gente não pode instalar para utilizar. Para isso, a gente tem aqui a versão Express, que é uma versão gratuita do produto, e ela a gente pode utilizar tanto para testes, estudos, desenvolvimento, quanto a produção. Então, a gente pode instalar em algum
para algum lugar que a gente fez algum software, a gente pode utilizar ela tranquilamente. Então eu vou clicar aqui para fazer um download. Vou clicar, ele vai carregar. Eu já tenho o arquivo baixado na minha máquina, mas eu vou excluir todos aqui, ó. Eu vou excluir para a gente fazer junto. Vou deixar a pasta limpa, ele vai jogar aqui, né? Então vamos lá, eu vou fazer o download agora. Ele fez o download aqui, é importante, pessoal, ele fez o download da ferramenta que acessa o instalador. Então a gente está vendo que ele é bem pequeno aqui, porque na verdade ele vai fazer o download enquanto faz a instalação. Então baixamos o arquivo. Importante, pessoal, para quem for fazer a instalação, é interessante que tenha permissões de administrador no computador. Se você estiver utilizando um computador do seu trabalho para realizar esse curso, é interessante consultar o setor de TI para saber se você tem a possibilidade de fazer a instalação nesse computador que você está, sendo que é um computador de trabalho. Se você tiver acesso a algum servidor de banco de dados que já tem o SQL Server instalado, também pode utilizar. Só lembrando que o intuito desse curso é a linguagem SQL. Então a gente não vai entrar, pelo menos nesse curso, a gente não vai entrar em detalhes de funcionamento do sistema gerenciador de banco de dados. A gente vai falar um pouco sobre ele, mas não é o intuito do nosso curso. Então vamos seguir com a instalação. Eu vou clicar aqui, pedir para executar como administrador, ele vai pedir algumas permissões aqui para a gente. E vai começar a fazer o carregamento. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem três opções aqui de instalação. Tem a instalação básica, tem a personalizada e tem baixar mídia. Para a gente aqui, como a gente não vai focar no servidor de banco de dados, não vai focar na questão administrativa do serviço de banco de dados, a gente vai fazer a instalação básica mesmo, que vai atender as funcionalidades daquilo que a gente vai precisar para o nosso curso. Então, o que a gente vai fazer? Você vai selecionar o básico aqui, clicar nele, ele vai mostrar aqui os termos de licença do SQL. Se você quiser, você pode dar uma lida, mas pode ficar tranquilo que é totalmente gratuito essa versão do SQL. Eu vou aceitar aqui. Então ele vai pedir que ele vai perguntar onde eu quero instalar o SQL. Eu vou deixar nesse local mesmo, sem problema nenhum. Tem aqui algumas informações sobre o espaço que ele vai necessitar e o tamanho do download. Vamos verificar se a gente atende esses requisitos na nossa estação que a gente vai trabalhar. E eu vou pedir para instalar. Então perceba que agora ele vai baixar os pacotes de instalação. Bom, já começou a fazer. Então, olha lá, já está começando a fazer a instalação do produto. A instalação pode demorar um pouco, então nesse momento eu vou fazer uma pausa no vídeo e vou retornar assim que ele terminar de fazer esse primeiro passo aí da instalação, ok? Bom, pessoal, eu voltei aqui, então essa é a tela de finalização da nossa instalação, que foi concluída com sucesso. Ele traz aqui algumas informações sobre localização dos arquivos de instalação, que não é importante para a gente nesse momento, e uma string ou cadeia de conexão, que a gente pode usar se a gente for fazer acesso através de uma aplicação, que também não é o nosso caso. Ele traz algumas informações aqui sobre o nome de instância, administradores SQL, recursos instalados e uma versão, mas isso a gente vai tratar nas próximas aulas. Agradeço a atenção de todos vocês e nos vemos nas próximas aulas. Muito obrigado.